Fala, Vitrais, tudo bem com vocês? Aqui, hoje um podcast extremamente importante, extremamente especial. A gente está aqui para comemorar um ano. Cadê a galera gritando aí atrás? Um ano de Vitral Podcast. E isso não poderia ter acontecido, né, de outro jeito, a não ser com o apoio dos nossos vitralistas. Não é, Victória? Exatamente. Eu sou Victória Elissa, estou aqui apresentando Vitral Podcast, porque nós somos vitralistas. Nós fazemos parte dessa comunidade de vitralistas, né? Que é uma comunidade que apoia o projeto Vitral Podcast, né? Excelente. Então a gente, além de todos, né? Como é que fala os... essas coisas que a gente tem, tipo sorteio, a família, um grupo, livros. Recebemos episódios antes de todas as pessoas assistirem. A gente sabe de tudo que acontece. A gente ainda tem o imenso prazer de apoiar o podcast e participar dele, gente. É isso. Estamos aqui apresentando. E esse podcast hoje é sobre Madison Barreto, nosso convidado de honra desse podcast. Madison. Eu sempre quis dar entrevista num podcast, nunca fui convidado. Aí eu tive que fazer isso no meu próprio podcast. Pra ver se eu era convidado. Você criou o seu próprio podcast, é por isso. Exatamente. É por isso que nós estamos aqui. Exatamente. E hoje nós queremos entrevistar o Madison. Então nós queremos saber, assim, o Madison que é escritor, né? Tá aí também, host do podcast, Vitral Podcast. Coincidência, né? Coincidência ele tá aqui. Não, aconteceu. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida. Sim. Quem é o Madison? Ninguém no podcast vida não conhece o Madison. Então, eu gostaria muito de saber de onde o Madison veio, o que o Madison viu ali na infância dele, que fez chegar o Madison aí de... O Madison hoje, gente, está entre 29 e 89 anos. Então a gente vai perguntar aqui pra ele como foi, Madison, de verdade. Como é que foi essa sua trajetória? Sim. Por onde começar, né? Eu sou de BH, nascido e criado, mesma casa desde que eu nasci. Sou filho da Maria Barros e do Edson Barreto. Meu pai é baiano, veio pra BH assim. Tem umas piadinhas de que como é que mineiro é um baiano que não chegou em São Paulo, alguma coisa assim. Porque, assim, de fato é que tem muita gente que chegou aqui em BH nisso, assim, de que vieram descendo da Bahia com a intenção de vamos ter uma vida melhor e tudo mais, pra ir pra São Paulo e acabou ficando por aqui, né? E a família do meu avô foi meio isso, assim, chegaram aqui e tal, 16 filhos, e ficaram por aqui. E minha mãe, interior de Minas, morou a infância no Paraná e veio pra cá na adolescência. E como é que foi a sua infância desde que você chegou aí? Aí sim. Em Belo Horizonte, né? Sim. Inclusive, né? Nasci e cresci aqui, né? Eu tenho um irmão mais velho, Madison. Nossa. Né? Olha só. Madison. E aí primeiro tem as histórias dos nomes, né? Porque meu pai, muito antes dele e minha mãe se namoraram, na verdade, né? Primeiro eles eram amigos e aí uma vez teve uma viagem que eles estavam, acho que em Vitória, e viram uma farmácia com o nome de Madison. Aí meu pai, a cantada dele pra minha mãe foi falar assim, se um dia a gente casar e tiver um filho, pode botar o nome dele de Madison, né? Que é Maria, incrível. De som de Edson. Muito obrigado por esse momento, Maria. Aí minha mãe, primeiramente, assim, a farmácia, né? Dono da farmácia Madison. Madison, muito obrigado. E aí, assim, eu não sei se era Madison, porque eu acho que não tem tanto sentido o nome da farmácia é Madison com A mesmo. Né? Então não sei, porque tem muita coisa com o nome de por causa de médico, verdade, né? Boa. De medicina e tal. Tem muita coisa assim de saúde. Mas enfim. Aí minha mãe só ficou assim, vai sonhando, né? Tipo, casar comigo, ter um filho comigo. E ele, mas não, enfim. Eles não estavam juntos. Não. Caraca, meus pais não namoraram. Usados, homens, olha só. Meus pais não namoraram. Assim, meu pai foi afim da minha mãe por 3 anos. Tentando chegar nela, mandava flores, bombons, viajava, mandava cartão postal. E ela nada. Assim, ela fala, não quero casar, não sei o quê. E aí, enfim, até que um dia ele já chegou pedindo ela em casamento e colou, assim, casaram dentro de um mês. Legal, né? Você não namora, a pessoa te ignora, mas se você pedir em casamento... Esse é o lance, já chega e pede em casamento. Assim funciona. Fica a dica pra galera de casa, né? Mas então... Aí, passou alguns anos, tiveram o primeiro filho. Aí eles lembraram disso, da piadinha do meu pai, e falaram, vamos botar o nome dele de Madison. E aí o meu nome
Meu pai quase ia me colocar o meu nome de Edson Júnior, né? Pegando o nome dele, Júnior. Só que aí, indo pro cartório, e eles tinham combinado, assim, se nascesse esse menino, meu pai ia dar o nome e tal. Aí, indo pro cartório, meu pai teve a grande ideia. E se eu pegasse o M de Maria e colocasse na frente de Edson? Aí ele foi e botou. Sem sua mãe saber? Não, sem saber. Quando ele chegou em casa, feliz com o documento, mostrou pra minha mãe, né, que tinha um nome genial pro nosso filho, assim, Madison. Aí minha mãe, legal, mas é quase o mesmo nome do outro, né? Aí ele... Ah, é? Verdade. Parecido, não. Ele não se deu conta, assim, que os nomes estavam quase iguais, né? Quase que ele fazia o mesmo raciocínio e fazia Madison de novo. Nossa. Eu tava pensando... E ele tá com 2 filhos com o mesmo nome. Mas enfim, a história do meu nome. É uma boa história, inclusive. Mas você ia contar da sua infância, né? Não, a infância, beleza. Teve alguma coisa ali a ver com, assim, meu pai, literatura? Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e 11 meses, né? Então, assim, boa parte da minha história foi muito definida por isso, né? Por meu pai ter falecido, e isso desencadeou vários problemas lá em casa, né? Financeiro e tal. E minha mãe sempre teve muitos problemas de saúde, né? E boa parte e aí, mais com a morte do meu pai, ela também entrou numa fase depressiva que durou alguns anos, né? Então, e aí somado essas duas coisas, né? Minha mãe teve muito tempo de internação, né? Então, basicamente, minha primeira infância, assim, até os 7 anos, minha mãe estava sempre internada, né? Ela ia e voltava de hospital há muito tempo. Mas isso até se conecta um pouco com a arte, porque a arte de poesia, teatro e etc. foi uma certa válvula de escape pra gente, assim, né? Minha mãe sempre gostou muito de poesia e ela sempre recitava poesias, qualquer circunstância, né? Tinha nas igrejas antigamente, principalmente Batista, tinha alguns momentos nos cultos de recitar poesias. Oportunidades? Não, assim, porque assim, algumas igrejas de oportunidade a qualquer momento, gente, alguém quer fazer alguma coisa e tal, isso sim. Já tá dentro da programação. A Batista tem toda a programação escrita, até impressa, distribuída pros membros antes, a Batista tradicional. Mas enfim, e aí ela recitava poesias nos cultos e tal, e até tinha no velório do meu pai, algum tempo antes dele morrer, né, que ele morreu meio surpresa, né, ele adoeceu e morreu dentro de menos de um mês. Ele tinha uma poesia que ele tinha visto de uma pessoa que chamava... como é que chama, gente? Tem até ela no livro Eu Não Perdi Minha Fé. Mas é a ideia de um passarinho já que... fica o disclaimer aí. Mas fala de... É uma poesia bem de velório mesmo, né? E meu pai tinha dado essa poesia pra minha mãe, assim, esse poema, eu gostei desse poema e tal, você devia ver uma oportunidade pra citar. Minha mãe deixou guardado. E aí passou alguns dias, ele adoeceu, e aí já foi aquela loucura, e ele morreu rápido. E aí ela acabou recitando a poesia que meu pai escolheu no velório dele, né? Mas sempre foi muito presente, assim, poesia na nossa casa. Principalmente por isso, né? Então, ali, né? Eu ia até te perguntar isso sobre o livro, né? Porque eu nunca li, eu só li o Rosas pelo Caminho. Que é incrível. É sensacional, né? E esse Eu Não Perdi Minha Fé. Você conta essas histórias, essas questões que aconteceram aí? Sim, o Eu Não Perdi Minha Fé é exatamente sobre isso. Assim, eu até conto isso que eu introduzi dos meus avós, eu conto um pouco dessa história dos meus avós, meu avô, pai do meu pai, tem uma história muito legal, assim, de conversão e tudo mais. Tem até a história que ele... Deixa eu contar a história mais ou menos do jeito que eu conto no livro, que fica mais legal, assim. Ele era diácono na igreja, né? Morou um tempo na igreja, a gente era da Primeira Batista, né? Por uns 40, 50 anos a família foi de lá. E aí teve um dia, durante um culto, assim, ele saiu, assim, foi no banheiro e tal. Enfim, né? Passou algum tempo, assim, ele não chegava em casa, né? Todo mundo preocupado, meus tios, minha avó, né? Preocupada, e aí rodando BH, procurando, né? Até a madrugada inteira. Aí chegou de manhã, foi lá na igreja, né? E aí chegou lá uma faxineira, tinha ido entrar no banheiro e visto que ele tava lá, assim, né? A porta tava trancada, assim, a parte já de onde tem o vaso e tal. E aí eles trancaram e aí ele tava ajoelhado diante do vaso sanitário, assim, um vaso fechado. E ele, do jeito que ele morreu, ficou, assim, o corpo endurecido, assim, ele ajoelhado de frente pro vaso, assim, com as mãos cruzadas e a Bíblia aberta. Em cima do vaso, ele com as mãos e a cabeça baixa, assim, em cima da Bíblia, né? E aí tinha um versículo escrito num bilhete dentro do papel, dentro do bolso dele, e escrito assim: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus levou para junto de si, né?
o versículo de Hebreus 11:5, né? Tava no bozo do meu avô. E isso foi muito marcante, assim, eu cresci ouvindo essa história, assim, né, do meu avô e tal. E ele foi uma influência tão grande, assim, que pros nossos tios, primos, né, minha família muito grande, que praticamente todo mundo ainda hoje é cristão, assim, né, e meu avô deixou um grande legado, assim, do testemunho dele, e é muito legal, assim, de vez em quando eu encontro alguém que conheceu meu avô, por aí, e as pessoas sempre comentam, assim, como que ele era na igreja, de servir, de visitar todo mundo, né? Então, ele deixou um legado muito forte, assim. Então, eu conto um pouco disso também, né? Da história dele e tal, dos meus avós. Sobre isso, como o cristianismo tinha surgido na sua trajetória. Então, já vem ali... já veio disso, de família, assim, né? Então, minha mãe também, né? Minha mãe veio da Assembleia, depois foi Batista, né? Mas aí tá, na minha infância, né? Então, assim... Isso foi muito forte, assim, a questão de poesia e questão de evangelho mesmo, né? Minha mãe fazia culto doméstico com a gente todo dia, né? Até a primeira poesia que eu escrevi, a gente costumava, assim, faz que minha mãe estava muito doente, ela ficava deitada quase o dia inteiro, e eu e meu irmão na cozinha, cozinhando, fazia tudo, né? Eu com 7 anos lá eu subia numa cadeirinha, tem uma cadeirinha até hoje lá em casa, que eu subia assim pra mexer nas panelas lá no fogão, assim, pra lavar vasilha e tal, pra conseguir alcançar. E aí a gente... Lembra que ano era a sua primeira poesia? Então, eu tinha 7, né? Então, 2001, né? Você tem essa memória viva, assim. Sim, exatamente, 2000, né? O que rolou? A gente sempre ia no quarto orar pra minha mãe, assim, né? Às vezes ela ficava o dia todo só na cama. E aí a gente ia lá, ajoelhava lá da cama dela, orar por ela, eu e meu irmão. E aí, na época, meu irmão tinha escrito uma poesia para um negócio na igreja. E aí eu resolvi, não, vou escrever uma poesia também, né? Eu fui escrever uma poesia sobre oração, né? E sobre exatamente o que a gente estava vivendo, de... todos os dias nós oramos ajoelhados no chão, sigo com a fé em Deus, firme estou. Alguma coisa assim que eu escrevi, eu tinha 7, né? Uhum. Que foi exatamente o que eu estava vivendo, né? Da gente orando por minha mãe e tudo expressar mais. Expressar ali, né? Daquela situação toda. E no sentido da sua vocação nessa trajetória aí da infância e tudo, você acha que isso já estava, então, despertando em você? Você pensou em ir por outros caminhos? Não, eu sempre gostei muito de arte desde pequeno, assim, né? Teatro mesmo, na igreja, a primeira peça que eu participei era Bebê, né? Foi exatamente assim, a família toda. Não, nem era assim. Eu acho que eu cheguei a fazer Jesus, mas um pouco mais viu, profético, né? Mas eu fiz, era uma peça assim, era uma história assim, sem ser bíblica. E minha mãe fez o papel de mãe, eu era o bebê dela, né, fazendo muito bem o papel de ser filho dela. E meu irmão era um filho mais velho. E meu pai estava na técnica. E é muito legal assim, teatro. A época do meu pai, raiz, fazer som de trovão, ele lá com o microfone balançando um raio-x, né? Então meu pai fazia a parte técnica, assim, de iluminação, sonoplastia, assim, das peças, né? Ele mesmo atuava. E minha mãe sempre fez teatro também na igreja, né? Então já era natural pra você, era uma coisa que... minha mãe atua muito bem, ela é uma ótima atriz. Olha, assim, principalmente pra drama, assim, né? As várias peças que ela fazia sempre era alguma coisa bem dramática e levava as pessoas às lágrimas. E aí, assim, eu já cresci fazendo teatro na igreja, né? Então já foi natural, assim, teatro. Foi no mesmo ano, eu escrevi uma peça de teatro, que foi apresentada na igreja. Os adolescentes iam fazer uma peça, aí eles precisavam de uma sketch. Aí eu escrevi, né? Aí eu tinha escrito com falas, e aí eles transformaram aquilo numa pantomima, mas era a mesma história. E aí, no mesmo ano, eu escrevi essa poesia, e teve um conto que eu escrevi na época também, que eu lembro que era uma coisa, assim... minha mãe me contou uma história e aí eu resolvi contar do meu jeito, assim, né? Aí eu ficava toda hora, foi assim, mas desse jeito mesmo, mas pra me incentivar a ir escrevendo, né? Aí eu escrevi um conto e tal. E minha mãe incentivava muito a gente, assim, né? De teatro, assim, eu lembro, como minha mãe tava sempre doente, e a igreja era no centro, a gente morava 12 quilômetros do centro, né? Então ela sempre pedia algum vizinho pra ir lá me levar nos ensaios, né? E aí... Tem um senhor que mora na minha rua, ele tem algumas deficiências mentais e tal, ele sempre me acompanhava, só que eu que guiava ele, né? Ele não sabia andar no centro. Eu sabia. Então eu ia guiando ele, assim, de onde que tinha que ir lá no centro. Não, essa rua aqui e tal, pra ele me levar na igreja. Então eu sempre estive envolvido no teatro e escrita a vida inteira, desde muito pequeno, né? Desde os 7 anos, né? Assim. Não, teatro desde bebê.
Escrita a partir do momento que eu fui alfabetizado. Mas teve um dia específico que você falou, ó, vou ser artista e é isso aqui que eu vou seguir? Assim, eu já tinha vontade, assim, quanto artista. Só que o lance, a falta de referência, né? Eu não conhecia ninguém artista que vivia como artista. Na vida, né? Sim, eu não conhecia ninguém, né? Então, eu não pensava, assim, disso como uma carreira, né? Mas a ideia de fazer arte, pra mim, sempre foi... Eu sempre quis fazer coisas artísticas, né? A maior parte do tempo foi sempre teatro, né? Na igreja eu estava sempre participando das peças. E aí, quando eu tinha 16 anos, o diretor de teatro que tinha na igreja faleceu. Eu tinha 15 para 16. Aí o diretor de teatro da igreja faleceu. E ia ter uma peça de teatro no Natal. E aí o pastor pediu para eu dirigir, né? Eu tinha... E lá na igreja a gente fazia uns musicais de Natal, que era assim, 30 pessoas, 30, 40 pessoas de coral, mais uns 30 de teatro, aí tinha umas 10 meninas que iam dançar, aí tinha uma orquestra, no fim eram umas 120 pessoas. Era um negócio gigantesco. Grande. E eu ia dirigir a parte de teatro. Eles já tinham um texto mais ou menos, e pediram para eu coordenar o pessoal, né? E eu, assim, adolescente, tentando liderar 30, 40 pessoas mais velhas que eu, tentando mostrar minha autoridade, assim, tipo, tinham 2 senhores conversando, assim, ó, vou ter que soprar os dois, vai pra lá ou pra cá, entendeu? Meu Deus, imagina assim, eu sou o diretor, vamos, gente. Não, assim, mas aí eu dirigi a primeira peça, assim, eu tinha uns 15 anos, né? Eu acho que, mesmo antes disso, eu já tinha dirigido uma só com os adolescentes mesmo, os meninos da minha idade, né? Mas, assim, tipo uns 3 ou 4, né? Mas eu já escrevia roteiros e tal, né? Aí, enfim, aí depois, quando me puseram essa primeira vez... e outra coisa que a igreja sempre contratava alguém profissional de teatro para dar uma assistência. Então, se mesmo na época desse diretor, tinha um outro diretor, que um cara, inclusive, fazia... Ele dirige peça de teatro aqui em BH e tudo, e ele tinha sido aprovado um projeto de uma série para Band, né, que tinha conseguido os recursos, enfim, que eu acho que acabou não acontecendo. E a maior parte da minha infância sempre teve esse cara lá, diretor de teatro profissional, trabalhando com a gente, né? Então, assim, eu ia pra casa dele, ficava me dando aula, né, de interpretação, eu pequeno lá. E depois, quando chegou essa fase da minha adolescência, que comecei a dirigir, a igreja contratou uma atriz também, que estava me auxiliando. E aí também, né, a gente sozinho, horas ali, sábado à tarde, ela me dando aula de teatro, de direção, enfim. Então, assim... Foi muito natural, assim, né? Não foi uma... Legal. Eu não era engenheiro elétrico e decidi ser artista. Eu já sempre fui artista, entendeu? Mas você tem alguma formação? Ou... Não, eu não estudei formalmente, né? Foi sempre isso, assim, de estar trabalhando com a galera, ali, né? Legal, né? É uma pergunta que eu tinha aqui, mas acho que, não sei se já acabou respondendo, mas, tipo assim, nesse naturalmente foi acontecendo, então a tua família, no caso a sua mãe, ela já foi gostando da ideia, tipo, teve um momento que você chegou, mãe, eu vou ser isso aqui, eu vou realmente, é isso. Eu realmente vou viver da arte, eu quero isso pra minha vida, teve esse momento ou foi... Mais ou menos, assim, porque de eu falar, não, vou ser artista, mesmo, porque assim, chegou nessa fase aí da adolescência e tal, aí eu comecei a trabalhar numa loja, aí depois quando eu saí de lá, eu tinha 18 anos, aí assim, eu até decidi, não, vou seguir carreira artística, eu já tava escrevendo um livro e tal, só que assim... eu tinha uma ideia em paralelo que é o design gráfico, que tem um pouco de arte, mas também tem muita parte técnica, né? Você presta um serviço, né? Não é puramente a sua arte. E aí eu estudei design gráfico, fiz técnico em design gráfico, comecei a fazer vários trabalhos assim, de freelance em design e tal, mas acaba que eu fui fazendo outras coisas, né? Tipo, eu entrei para uma companhia de teatro uma época e aí eu já fazia a parte de design deles. E aí, assim, acaba que a parte de design eu fui usando mais pra servir minhas próprias coisas do que... eu já faço, assim, do vitral, dos meus livros, né? Então, depois eu fui sentindo assim, eu não quero ter isso como profissão, de ficar... Eu ficava um pouco... Eu tive alguns traumas, assim, de serviços que eu fui fazer. Teve uma época também que eu dava um montão de computadores. Eu trabalhei uns 2 anos. O cara já fez muita coisa, né? Não, assim, antes dos 18 anos, eu tive cerca de uns 15 trabalhos. Porque desde os 4 anos, eu conto essas coisas no livro também. Porque eu sempre vendia coisa. Eu vendia bala, essas coisas assim, na escola, na rua. Sei lá, tipo, coisa de marketing multinível.
Mas pra você foi... Já entrei em esquema de pirâmide. Não, já entrei em esquema de pirâmide mesmo. Uns 3, assim, só que eu não sabia que era, né? Mas teve algum momento que você... um slogan aqui, mas eu não vou fazer isso, não. Que você se viu assim... Porque a ideia do artista pra família é muito difícil, né? Pelo menos no meu contexto. É uma coisa difícil. Então, eu, pelo menos assim, de perto, eu vejo isso. Que o Madison é muito essa pessoa que... Ele trabalha com o negócio. Então, você chega lá, ele tá trabalhando e ele se dedica. Pra você teve essa virada de chave, se você entender assim, eu sou um artista, mas eu preciso trabalhar, e a sua família hoje consegue enxergar que, tipo assim, tô lá escrevendo porque é o meu trabalho, né? Não é um hobby, não é uma coisa que eu ganho dinheiro assim, eu vivo minha vida assim. Porque assim, eu sempre fui muito empreendedor, né? Então, assim, a arte sempre esteve muito conectado com empreender, não só de vou ficar aqui no meu quarto escrevendo e esperar ver se alguém me liga para querer publicar meu livro, né? Sempre fui, vou escrever o livro, como é que eu publico ele? Tá, eu preciso de uma gráfica, beleza, quais gráficas tem? Quanto que fica? Aí, como é que eu faço para vender? Tem como fazer um site? Como é que eu faço um site? Então, assim, teatro, né? Não, beleza, eu preciso de quanto para fazer isso aqui, né? E como que eu vendo isso daqui? Eu sempre tive a ideia empreendedora, né? Porque corajoso e pra frente, eu acho que, né? Ao mesmo tempo que eu me desenvolvi como artista na infância e adolescência, também me desenvolvi com empreendedorismo. Eu e meu irmão, a gente sempre teve muitas coisas que a gente empreendeu. Né? Muito cedo a gente já estava fazendo essas coisas de vender coisas, a gente catou esterco. Lá perto da minha casa tem uma fazenda, né? Tem umas fazendas, a gente catava esterco para vender para os vizinhos. Porque os vizinhos têm horta. E, principalmente meu irmão, assim, né? Que chegou a fazer isso. Eu fiz pouco. Catava mais esterco lá para minha casa. Mas, teve uma época que a gente vendeu uma pasta que tinha de passar em panela para dar brilho. A gente já vendeu aquilo. Teve uma época que... Cara, a gente já vendeu o que você imaginar. Tipo de arear a panela? De arear a panela que dava brilho. Eu acho que se o Madison fazer um curso... eu compro. Eu compro o curso, Madison. Assim, a gente já fez de tudo. Como empreender? Aí teve uma época que meu irmão criou um software. Na época que ele casou, eu tinha 16, né? Então ele tinha uns 23. Ele tinha os fotógrafos, às vezes tem lá, tipo, 1000 fotos. E assim, estamos falando de muitos anos atrás, não tinha as tecnologias que a gente tem hoje é mais fácil, mas na época o cara tinha que, às vezes 1000 fotos, tem que selecionar ali 30 que vai compor o álbum. Aí ele criou um software que eu não sei exatamente o que ele fazia para selecionar esses negócios mais fáceis, pelos nomes, jogava lá e já copiava. Aí a gente lançou a Barreto Soft, que era a nossa empresa de software que a gente vendia. Então assim, eu de roupa social, entendeu? Esse software era para fotógrafos, e aí tinha uns edifícios no centro, edifício Mariana, etc. Sim. Que tem muitas coisas de fotógrafo, principalmente para casamento. Tudo de casamento, né? Aí a gente ia lá, eu tô de social, com a pastinha, tinha uma pastinha de couro. Alguém tinha tirado uma foto disso. Soft. O cara é imparável, filho. Imparável, realmente. E assim, para vender os nossos programas. E aí ele levava o CD, colocava lá no computador do cara pra ele experimentar, dava toda a palestra assim, de como funcionava e tal. Fazia a venda mesmo, né? Assim, era divertido. E assim, a maior parte desses negócios deu muito errado. Assim. Essa daí da Redsoft mesmo, a gente não ganhou dinheiro com nada. Conclusão, né? Qual a conclusão? Não, eu sou um empresário falido em várias coisas. Mas é porque, assim, essa da Redsoft, a gente rodou muitos lugares e por fim vendeu uns 2. E teve uns negócios assim que era de marketing multinível, mas depois vamos descobrir que era pirâmide, assim, que a gente fez Meu também. Deus. E teve muita coisa de venda diretamente, assim, né? Eu já vendi muita coisa, né? De tudo que você imaginar. Mas isso é um pouco herdado dos nossos pais, né? Meu pai, ele era vendedor de rua, assim, ele vendia enxoval e de porta em porta vendendo enxoval e tal. Minha mãe era camelô. Então, tá no sangue, né? Então, assim, às vezes coisas que minha mãe tava vendendo lá de camelô, eu já falava, mãe, me vê uns brinquedos desse aí pra eu vender pros meus colegas na escola, entendeu? Aí a gente levava, vendia na escola e ganhava. E minha mãe, o lucro era nosso, o que a gente vendesse, né? Que legal. Então, enfim, assim, a minha cabeça era, tipo, teve uma época na infância, minha mãe me dava mesada de R$2. Eu lembro. Aí eu peguei esses R$2. Meu Deus. Muito dinheiro. Multiplicou. R$2 nos anos 2000 é R$40 hoje em dia. Louco. Mas eu pegava esses R$2, eu fui e comprava de bala, pirulito, chiclete, essas coisas, e ia vender na escola. Aí eu multiplicava porque voltava dinheiro. Com 4. Muito empreendedor. Aí eu tinha 10 anos, eu fui vendendo coisas assim, fui comprar uma bicicleta, entendeu?
Uau! Minha bicicleta gente, meu pai vai ver esse podcast. Eu acho que ele tem... Lembrar. Gente, compre um curso do Madison, vai estar disponível aqui. A gente vai colocar aqui na descrição, mentira. Mas podia, cara. Nossa. Gente, é porque meu pai vai ouvir esse podcast e ele vai falar muito comigo. Porque ele fazia essas coisas de comprar paçoca. E eu ia lá e vendia todas as paçocas. Depois pedia pra ele comprar, porque eu tinha gastado dinheiro. Aí você só torrava dinheiro. Aí ele vai ouvir o Madison falar isso, ele vai falar, tá vendo só? Eu fiquei muito empreendedor, cara. Sim. Muito. Tipo, a história, né? E consegue aliar isso, né, com a arte também, bem interessante. Sim. Então, assim, é isso que foi o lance, assim, que eu, ao mesmo tempo que eu tava me desenvolvendo como artista, também tava com a ideia de empreendedorismo. Com meu irmão também, assim. Meu irmão foi pra linha mais educacional, ele tem cursos e tudo mais, mas a gente até criou o negócio juntos, o que hoje é a Universidade da Libras, que ele tem. Começou nós dois. Então, assim, hoje a gente tá com as gambiarras aqui pra filmar o podcast. Já faço essas gambiarras há uns 15 anos ou mais. Porque muita coisa, por exemplo, o livro dele tem umas fotos. A gente montou o estúdio lá no meu quarto pra fazer as fotos, né? Então, assim, tipo, softbox, né? Uso daqui é quase a mesma coisa. Mas a gente pegou caixa de leite... Que é quase igual o que eu mesmo fiz. É, os que a gente fazia. A gente tem uma mega produção, porque vocês não estão vendo aí, mas tem, tá? Abria caixa de leite por dentro é laminado, então reflete bem a luz. Sim. Montava o softbox pra luz com aquilo, né? Fazia toda aquela parafernália lá em casa. Os cursos que hoje... Alguns até hoje ele vende, foram gravados assim, lá em casa, aquela gambiarra com câmerazinha mais ou menos, enfim, era aquela... Então, assim, a gente já tinha ideia, assim, pô, preciso fazer esses cursos. Vamos vender como, assim, vamos aprender a fazer site. Eu fui vendo vídeo no YouTube, a maior parte, eu sou designer gráfico, eu aprendi mais no YouTube do que fazendo curso mesmo, né? Eu fiz um curso de 1 ano e meio num lugar bom, no Senai e tal, o curso era muito bom. Mas boa parte eu já tinha aprendido YouTube e tal, principalmente a parte mais de software. Então, assim, sempre foi isso, assim, eu e meu irmão, tudo era isso, assim, de vamos empreender, e muito assim, de tipo, de não ver limites, de... Cara, a gente quer tal coisa, como é que faz? Era sempre isso, assim, né? A gente não pensava assim, de nossa, seria muito legal ter tal coisa, né? Que pena que a gente não tem. A gente sempre vamos fazer. E empreendendo, assim, até as coisas de casa mesmo, assim, tipo, instalação elétrica na nossa casa. Eu e meu irmão, criança, a gente fez a instalação elétrica. Meu Deus do céu! Assim, eu era criança, né? Eu tinha 8, meu irmão 14. 14? Por aí. Quando a gente fez, ou 10, meu irmão 16... Perguntando a algumas pessoas, né, os livros, na época não tinha tanto YouTube pra pesquisar tanto, falando de 20 anos atrás, e aí a gente fez a instalação elétrica lá de casa, né? 20 anos atrás não tinha YouTube, não tinha? Não tinha, com 20 anos atrás não. Mas tinha o Google e Alta Vista, eu sou velho. Tinha outro mecanismo de pesquisa que era tão popular quanto o Google, que era Alta Vista, hoje em dia nem existe. Mas a gente saía pesquisando as coisas e vamos fazer isso aqui, entendeu? Porque assim, a gente não tinha tanto dinheiro. Tipo, minha mãe doente, trabalhando de camelô, depois ela teve que parar de trabalhar. Tinha pensão do meu pai, mas muito baixa. E tinha que construir uma casa pra gente morar. Vamos ver o que a gente consegue fazer, entendeu? Então assim, beleza, precisa de energia na nossa casa. Vamos aprender como é que faz, entendeu? E aí assim, a gente ia pesquisando, ia se virando, fazer as coisas. Né? Aí beleza, vamos começar a gravar curso pra vender na internet. Cara, a gente não tem condições de contratar uma produção, comprar um tanto de equipamento. A gente se vira e aprende aqui. Aí eu vou aprender a editar vídeo, vou aprender como é que pode isso na internet. Enfim, então assim, aí depois eu vou pegar minha arte e eu vou ser artista. Já, pra mim é a mesma coisa, ser empreendedor e ser artista é a mesma coisa. Assim, eu nem separo as duas coisas. Porque eu já penso assim, não, vou escrever, beleza, como é que eu vou vender isso aqui? Que a peça, assim, em relação a teatro, eu nunca pensei em mim como um ator só, né? Eu já pensei, não, vou escrever o roteiro, aí eu vou atuar, vou dirigir, vou contratar umas pessoas para participar da minha peça, aí como é que eu vendo o ingresso, aí eu vou alugar a tal lugar, como é que eu divulgo, eu vou conseguir patrocínio, entendeu? Então sempre, então assim, o que vocês perguntaram de como é que a família reage, é assim, aquela preocupação, mas, tipo, porque demora as coisas até agora. Eu tenho 30 anos e ainda, né, mal consigo pagar minhas contas. Mas existe uma preocupação, mas não desincentiva, assim, né? Eles veem uma responsabilidade, né? É assim, porque a minha família basicamente é minha mãe, né? Tipo, tem meu irmão que também é empreendedor, então... Ele não entende, vai... ele fala isso aí. É isso aí, vamos lá. E minha mãe, né? Porque
meus tios, avós, assim, a gente não foi tão próximo de ter uma influência, assim, na minha vida. Como outras pessoas têm, eu sei que sua família, todo mundo participa, assim, de não, vão fazer, não sei o que, os tios. Eu conheço os meus tios. Meus avós já faleceram, sim, a maioria deles faleceu quando eu era criança também, né? Então, ou onde eu nasci e tal. Eu não tive meus avós presentes na minha vida. E tios nunca participaram tanto da nossa vida, assim, visita a nossa casa e tal. Mas, assim, tipo, se eu for artista, ou se eu for pedreiro, ou se eu for médico, pra eles tanto faz, entendeu? É distante, né? Não ficam assim, meu Deus, mas ser artista e tal. E alguns, assim, pergunta foi mais ou menos nesse caminho, né? Porque tem muito disso, né? Então, assim, basicamente, a única pessoa que teria mais influência nisso seria minha mãe. E pra ela tá ok, assim, mas ela só tem a preocupação mesmo de mãe, assim, né? De, pô, e aí, você vai conseguir e tal. De me ver no dia a dia, assim, com a minha ansiedade ali Com a minha ansiedade. Mais um ponto aí, né, do assunto. Como é que você lida com isso? Com a ansiedade das coisas, porque é um pouco mais demorado, né? É realmente um processo de dedicação, E como é que você lida com isso no dia a dia? Como que é o Madison aí no dia a dia com essa ansiedade? Que você mesmo citou, eu nem fiz a pergunta. Eu não fiz a pergunta. Jogou na mesa aí, ó. Tá na mesa aí, ó. Eu tô vendo as caras da Júlia ali atrás. Cara, eu sou bem ansioso. E, assim, é difícil lidar com ansiedade, né? Eu fico ansioso pra falar de ansiedade. Eu já fico... O coração assim, só pra falar Tô implementando aqui pra falar de ansiedade. Assim, é difícil... Porque existe a ansiedade a expectativa de ver as coisas acontecendo, assim, de, nossa, tô ansioso pra tal coisa acontecer. Uhum. E a ansiedade da preocupação, né, assim, que essa que é a pior, né? As coisas nem tão ruins, assim, mas eu não consigo raciocinar, né? Então, tem alguns momentos bate isso, assim, né? De tipo, dá pra eu pensar, respirar e pensar o que dá pra fazer. Que é mais ou menos, assim, com o tempo ao longo da vida. E até por causa de teatro, eu fui aprendendo a improvisar, né? Eu fazia parte de uma companhia de teatro que era muito improviso, não tinha roteiro. Então, a primeira vez que eu fui apresentar com eles foi isso, assim, eu falei, cara, me manda o roteiro. Eu fiquei 2 meses pedindo, cara, a gente vai apresentar junto, me manda o roteiro, me manda o roteiro pra eu estudando. Aí ele, não, vou te mandar. Até que chegou no dia anterior, cara, preciso do roteiro. Aí ele, amanhã de manhã eu te explico e tal. Aí chegou no dia, então, cara, não tem roteiro. Nossa. Meu Deus. Aí eu, como assim não tem roteiro? Eu sempre trabalhei com roteiro, não vai ter roteiro na peça. E aí, assim, basicamente só combinava, assim, as nossas peças era isso, ó, vai acontecer isso. Você é tal personagem, o time vai tal, a gente tem dando tempo. Beleza, vamos subir no palco e apresenta. E pronto. E é isso. Vamos lá. E é isso. E aí, assim, começou. Como tinha esse lance do improviso, né, de a gente ter que criar ali na hora, isso me ajudou pra improvisar na vida. Importante. Né? Nossa, que legal. Improvisar na vida, assim. Então já tenho tudo já penso uma outra ideia. Tipo, pô, o microfone falhou, vamos fazer de outra forma. Isso aqui, o negócio não deu pra te pendurar, vou colocar com aquilo. Isso aqui, não deu pra pagar a conta dessa forma aqui, então vou fazer dessa outra forma. Então você sempre pensa outra forma, tipo... Até na vida financeira, né? Não, assim, eu já saí pra vender livro de porta em porta, assim, cara, não tenho dinheiro, tô com tanto livro aqui no armário, botei mochila nas costas e fui de porta em porta vendendo livro, né? Uhum. Então, assim, eu sempre tive esse raciocínio, assim, né? E foi muito ajudado pelo teatro, questão de improviso, de tipo de raciocinar. Tipo, isso aqui não deu certo, vou fazer aquilo, já ir pensando outras ideias. Eu pego o papel e vou botando, assim, né? Isso aqui não deu certo. Beleza, eu posso fazer isso. Pra isso aqui, o que eu preciso fazer? Dá pra fazer isso. Mas qual que é o retorno disso? E eu sempre tive uma cabeça muito matemática, né? Apesar de escrever poesia, minha cabeça é muito mais matemática do que letras. Então já sai fazendo as contas, assim, o que isso aqui dá, brará. Enfim, então é possível ir para esse caminho de ver o controle e tal, mas aí tem aqueles momentos assim que parece que não tem que as contas não encaixam, que não tem um controle, né? E aí tem o ídolo do controle, de querer ter as coisas nas mãos. Quem ouviu o episódio do Tim Keller, né? Então, o Tim Keller nos ajuda nisso, percebeu o ídolo do controle, de ter as coisas sobre as minhas mãos. E aí esse é o ponto da ansiedade, né? Então, tem um ponto da ansiedade muito ligado a isso do controle, assim, né? De na hora que as coisas fogem, que eu não sei exatamente o que eu vou fazer, que as coisas, eu não tenho poder sobre aquilo, aí bate a ansiedade, né? Então, enfim, tem que lidar com tudo isso, né?
Eu não lembro se eu me apresentei. Eu não lembro se. É importante, gente. Vão ao psicólogo se você puder, procure ajuda. Aconselhamento terapia é muito importante. Eu não sei se eu me apresentei no começo do programa, mas se não, meu nome é Gil Lopes, eu sou professor. Você não falou seu nome? Não falei, ele não gente. Falou, eu não falei o meu nome. Faz uma edição agora. Não, brincadeira. Meu nome é Gil Lopes, sou professor de História. E enquanto o Madison tá falando aqui, eu tô fazendo uma cronologia, né? Uma cronologia aqui histórica da tua vida. Eu tô pensando, né? Ali 15 anos, 18, 20. Chegamos aí nos 20 anos, mais ou menos, 22. E podcast. E aí, do nada, a gente estamos aqui, um outro projeto, né? Dá para envolver arte aqui, com certeza. Mas eu gostaria de saber exatamente dessas ideias. Tipo, por que o Bruno, por exemplo? Que relacionamento é esse que acontece entre você e o Bruno, que gerou um podcast primeiro? Primeiro essa, depois a gente vai pro vitral. Então, assim, eu sempre tive... De todas essas coisas que eu faço, eu sempre pensei muito na ideia de comunidade, de trazer pessoas, né? Tipo, de teatro, que me incomodava. Tem muito isso, né? Assim, sei. Porque, assim, de teatro eu olhava assim, cara, beleza, eu não conhecia outras pessoas que fazem teatro. Cristãos que falam, cara, vou dedicar a carreira com teatro. E é isso. Se eu olho para um lado e para o outro, não tem ninguém. De escrita, eu não conhecia ninguém que escrevia. Então, todas as coisas que eu faço, eu não conhecia ninguém que fazia. Então, eu sempre tive muito na cabeça, cara, eu preciso mobilizar pessoas, né? De encontrar pessoas e mobilizar que essas coisas sejam feitas, né? E aí eu fui vendo outras áreas que tem muita deficiência, assim, de ter envolvimento cristão naquilo ali, né? Então, das artes, né? Principalmente essas mais periféricas, aí teatro e literatura. Por mais que sempre teve teatro nas igrejas, sempre foi uma coisa muito amadora e ninguém se dedica realmente àquilo, né? As pessoas não levam muito a sério. Muito aquele momento ali, né? Natal, Páscoa. Natal, Páscoa. Aí faz umas homenagens de crianças no Dia das Mães, dos pais. E geralmente as crianças sempre tem essa coisa. Não tem um empenho da comunidade, das pessoas. Não é um negócio profissional, entendeu? E de literatura, então, assim, você não tinha... Eu olhava assim, cara, beleza, vou ver de ficção... Não tem um crente escrevendo assim vivo, né? Só ver, olha, os que tem já morreram, né? Tinha C.S. Lewis e é isso. Então, assim, eu sempre tive muito na cabeça de mobilizar pessoas para as coisas, entendeu? Então, e aí, assim, de teatro, depois eu fui fazer parte de uma companhia pensando muito isso, assim, agora tem um grupo e tal. Depois eu acabei... A gente tomou outros caminhos, tá? Os meninos são missionários, enfim, que eram do grupo comigo. Mas aí a ideia que eu já tinha era de ir conhecendo pessoas e mobilizando pessoas nessas áreas. Né? E aí eu fui tomando conhecimento de outras áreas, assim, né? De área mais acadêmica, área mais social, etc. E de tentar conectar essas pessoas. Então, como eu já gostava de podcast, já escuto podcast há uns 12 anos, né? Ou mais. Deixa eu ver, até mais, talvez uns 15 anos. Porque eu peguei o Bibotalk no início, assim, o Bibotalk fez 15 e eu lembro deles no primeiro ano, assim, né? Denunciando a idade, né? Tudo tipo, isso daí de tempo, nem... O podcast eu não sei se eu tinha essa dimensão. O podcast tem uns 20 e poucos anos no Brasil. Eu acho que é 2003 ou 2004. Deve ter 20 anos de podcast no Brasil. Tem uma época que era até aquele negócio de fazer download, né, do episódio. Eu sou dessa época. Eu baixava no ForShared. Eu não sou da Ares. Sou da época do Ares. Tinha Ares. Você baixava. Eu sou da era do Spotify mesmo. Não, mas... YouTube. Nunca vi em outro lugar. Sério? Você já é da época do Spotify? Não, eu lembro acho que era ForShared, né? Que baixava música e tal. Eu lembro que eu cheguei a baixar no meu celular, mas eu não sabia usar. Mas assim, na minha época já tinha os streams, já tinha o YouTube. Primeiro que na minha época nem era celular. Era um computador na Lan House. Não, quando eu nasci, existia uma Lan House, mas elas já não eram usadas mais. Não quando eu nasci, né? Quando eu tomei consciência. Acho que ela tá humilhando a gente aqui, gente. Porque são 10 anos de diferença. 10 anos é muita coisa. Muito... Já era uma coisa de velho na Lan House. Já uma coisa de velho e acabou. Já tava passado, então... Então tem essa ideia do podcast. E aí, assim, escutando o Bibotalk e outros podcasts também, mas pessoas de Bibotalk, eu já vi, assim, essa coisa de ter várias pessoas de várias áreas, né? Ali, deles você ficava muito na teologia, mas você tinha gente de denominações diferentes, de linhas celulares diferentes, ou alguns caras com conhecimento mais histórico, outros com conhecimento mais de pastoreio mesmo na igreja, enfim. Então já vi, assim, que o podcast era uma forma interessante de trazer essa comunidade, essa ligação, né? De conectar pessoas, de dar visibilidade e tal. Enfim, de formar movimentos mesmo, assim, né? Então, assim, a ideia eu já
muitos anos que eu já queria ter um podcast, né? Antes de ter essa ideia de mesa cast, de vídeo e tal, eu já pensava mais uma coisa gravada à distância mesmo, cada um na sua casa, computador, microfonezinho, e é isso. Enfim, aí os anos foram passando, né? Aí, onde entra o Bruno, né? Início do ano passado... Onde entra o Bruno? Porque aí, assim, eu, com as minhas artes aqui, mais literatura, teatro, pensando assim, viabilizar pessoas nesse sentido nos últimos anos, esbarro com o Bruno que estava nessa história com a música, né? Ele formando cenavista, juntando a galera e tal. Então, assim, é tipo o Nick Fury encontrando o Tony Stark, entendeu? Isso. Nossa, eu ia e vão formar os Vingadores aí. Ele levou aí, hein? Ele foi. Ele levou aí. Entendeu? Então aí foi meio que isso, assim. Da gente se encontrar, e aí assim, ele já tava querendo fazer um podcast também, mais para da música, e aí resolvemos unir e ser uma coisa maior, ideia, né? Ampliamos, né? Eu tava pensando mais na área de literatura, de teatro, ele pensando mais na área da música, a gente conectou e fez um vitral, né? De ter muita coisa ali, né? Muitas histórias. Colocar no papel tudo isso, né? No sentido assim, então nós vamos fazer como? Como é que foi? Teve um dia que vocês reuniram pra organizar, porque é muita coisa, né? Nossa. Parece que é só chegar e gravar, mas aí tem que ligar no microfone, aí a parede, e aí as luzes. Acredite. Como é que foi isso aí? Onde nós, tipo assim, vamos sentar? Onde nós podemos fazer? Teve um dia que foi assim, ou foi uma coisa natural? Não, assim, a gente já tava se esbarrando em alguns eventos, que eu fiz um sarau de poesia, que a gente se conheceu no dia. Desse sarau aqui, inclusive. Que o Bruno tocou e tudo mais. Pelo caminho. Aí a gente já tinha trocado um pouco de ideia, e depois a gente se esbarrou no outro evento, que, assim, no sarau teve um bate-papo, né? Que meio que eu já tava... Mas ele veio no seu sarau? Não, ele foi artista convidado, né? Eu convidei alguns artistas, música e poesia, e já foi mais ou menos assim, né? Bate-papo, né? Tinha um bate-papo, aí um cantava uma música, aí conversava um pouco mais, outro cantava. Você recitava uma poesia sua. Aí recitava uma poesia e tal. Então já foi um formato, assim, de bate-papo. Aí depois a gente foi convidado para ir num evento, que uma pessoa que viu o sarau falou, podia fazer isso aqui num evento nosso. Só que não dá pra trazer todo mundo. Traz só você e o Bruno. E aí que já foi só nós dois, batendo papo. E ele cantou umas músicas e umas poesias. Então a gente já foi uma duplinha ali, entendeu? Formou. Vamos ter um podcast. Então... foi meio que isso, assim. Muito bom. Já deu liga, assim, a dupla e tal. E aí, beleza, depois a gente foi conversando, fez uma videochamada e fomos pensar a ideia, assim, do podcast, discutir nomes. Teve várias opções de nomes. Nomes, opções. Conta pra gente. Queremos saber opções que surgiram ali. É verdade. Ele era o meu... Eu ia começar o podcast que chama Prosa Poética. Depois até comecei a fazer umas lives no Instagram. Não, nem tinha. Ele não tinha nome ainda. Depois até comecei a fazer umas lives no Instagram mais recentemente com poetas que chamam Prosa Poética. Mas era essa a ideia, se chamava Prosa Poética e o Bruno era o meu primeiro convidado. Só que aí no dia que eu fui chamar ele, eu falei, cara, em vez de chamar ele pra ser o primeiro convidado, chamar ele pra ser host junto comigo, entendeu? Porque assim, eu tô aqui no perrengue, ele tá no perrengue também, juntar dois caras perrengados, de repente... Vai dar certo, né? Assim, a gente tem mais força... igual a história dos R$2, né? Tu multiplicou em 4, depois foi por 8 e assim foi. É isso aí, porque assim, juntando nós dois, a gente teria mais acesso, assim, tipo, ele conhece algumas pessoas, eu conheço outras, de captar recurso, ele investe os R$2 dele, eu invisto meus R$2, entendeu? E não são mais dois, né? São 4, 2 dele e 2 teu. Entendeu? E assim, aí ele vem com outros conhecimentos que eu não tinha e tal, pode crer. Ter mais técnicos, né, de som, luz, essas coisas. Enfim, assim, de unir as forças, né, e tem a ideia do vitral, essa de movimento mesmo, né? Sim. De ir trazendo pessoas, né? Hoje já éramos dois, agora tem mais vocês, tem os vitralistas e tal. E assim, vai trazendo gente de outras áreas, de outros conhecimentos, de outras vivências, né? Então esse nome é isso. A ideia do vitral é exatamente essa. O vitral. O nome vitral. Eu vou contar a minha versão. Agora. Porque o Bruno tem ele vê outras coisas no vitral que diferentes das que eu vejo. Eu também gosto das dele, mas eu vejo o vitral principalmente com a ideia das peças, que você tem vários pedaços ali de vidro, às vezes de tamanhos diferentes, né, e de cores diferentes, e que juntas formam uma imagem, né? A minha igreja, onde eu cresci, tem vitrais, né? Até hoje, primeiro batismo de BH. Você tem os vitrais lá, e cada vitral, além das cores, tem uma parte, tem um símbolo. E são símbolos relacionados ao evangelho, né? Você tem vários símbolos que apresentam alguns pontos do evangelho, né? De salvação,
de comunhão. Então tem, sei lá, um símbolo lá que representa o Espírito Santo, outro que representa a igreja. Tem alguns símbolos assim. E o vitral tinha essa ideia assim também. Então tem esse ponto de vários pedaços se unem para formar algo. Então tem essa ideia de dar unidade na diversidade. Várias pessoas se unir para formar algo. E também contar a história, né? O vitral conta uma história, né? Não é só uma janela, né? Ele é uma arte, assim. Você olha e é belo. Você para observar um vitral. Você não fica observando uma janela normal na casa de alguém ou em algum lugar. Uma janela. Essas mais modernas, de vidro fosco. É isso. Você vai olhar o que tem do outro lado. Você olha pela janela. Mas o vitral não, você olha pra ele, assim. Apreciar ele. Você aprecia. Né? Ele em si é uma arte. E assim, ele é só uma janela, não precisava daquilo. E então, um pouco da arte tem essa função, né? A arte, você não precisa dela, assim como a gente precisa da comida, ou da roupa, ou de um médico, ou de um engenheiro. Você não precisa, só que ela embeleza, ela torna as coisas, ela dá sentido às coisas, legal. Entendeu? Sim. Então, o vitral, assim, o fato de pegar o que era só para ser uma janela e botar beleza ali, de repente, o ambiente é mais bonito porque tem uma arte ali, é muito interessante. Não, mas você fala de outras partes. E outra coisa também da questão de contar histórias, né? Que, principalmente Idade Média, né? Tanto as igrejas católicas quanto as igrejas reformadas, mas mais no contexto de Europa, a maior parte da população era analfabeta e eles usavam os vitrais, não só os vitrais, mas as imagens, todas as coisas na igreja, para ensinar as pessoas. Então as pessoas podiam olhar, não, isso aqui significa isso e tal. E até hoje, se você for algumas catedrais católicas maiores, você tem toda a narrativa do evangelho ali nos vitrais. Então você tem lá o nascimento de Jesus, você tem a crucificação, você tem uma cena de Jesus multiplicando pão, você tem tudo isso, a ressurreição nos vitrais. Para as pessoas entrarem e olhar para aquilo. Olha, isso aqui foi isso, aqui foi aquilo. As pessoas não tinham acesso à leitura, né? Então é legal essa parte também de contar a história através do vitral, né? Então assim... E quantas tem várias histórias símbolos, já foram contadas aqui, eu ia falar, já que a gente tá falando sobre as histórias, né? Conta um pouquinho sobre os seus livros, sobre como é que foi o processo de escrita para você. O primeiro foi Eu Não Perdi Minha Fé, que você escreveu, ou você já tinha escrito Rosas pelo Caminho? Então, antes... Tá pondo água ali, gente. Importante, gente, hidratem-se. Vocês precisam de água aí? Tem água aí? Não, tem água, tá tranquilo. Eu já estava escrevendo um livro desde a adolescência, que era uma distopia e tal, mais romance policial. E aí eu desisti desse livro. Não, era um outro livro que eu desisti dele, tá engavetado, né? Olha, spoilers. Então, lá vem. Não, ele provavelmente nunca sai. Assim, como eu comecei a escrever, eu tinha 17. A gente, maior expectativa, ele provavelmente nunca sai. Nunca vou lançar. Não, mas é porque assim, a ideia da história era até legal, só que como eu comecei a escrever, eu tinha 17 anos. Hoje em dia, a questão técnica mesmo de escrita, assim, não tá tão bem escrita. Então eu teria que escrever tudo de novo, né? Só talvez pegar a ideia. Mas aí tem outras coisas, assim, até mais assim, teológicas assim, da história, que eu teria que repensar. Você mudou, né? Enfim, então assim, eu acabei engavetando ele. Eu fiz uma pausa nele pra escrever o Eu Não Perdi Minha Fé, né? Tanto que assim, no Eu Não Perdi Minha Fé, eu falo desse livro como se eu fosse ser o próximo lançamento. Eu chego a falar dele, assim, que eu tava em tantos pessoal que leu Eu Não Perdi Minha Fé tá até hoje esperando, né? Estão esperando. Isso daí é empreendedorismo. E aí, assim, eu tava há 7 anos escrevendo esse livro, né? O outro livro. Oh, meu Deus, ele tá engavetado, mas ele já tem tipo 7 anos. Gente, eu acho que escrita, se você tem esperança desse livro sair... Não tenha mais. Não, pode esquecer. Mas aí eu... Mano, esse podcast eu fiz uma pausa pra escrever Eu Não Perdi Minha Fé e foi porque eu Não Perdi Minha Fé também foi escrita, né? Eu fazia parte de um grupo que chamava Entre Amigos de teatro, a gente rodava muitas igrejas, estava apresentando todo domingo, sábado, etc. E o líder do grupo, o Ítalo, ele conhecia a minha história e aí ele falava, cara, você devia escrever um livro contando sua história e tudo mais. E eu falava, mano, eu tenho 23 anos, vou escrever... Aliás, eu tinha 23 quando lancei o livro, né? Eu comecei a escrever o livro, eu tinha 22. Então eu tenho 22 anos, vou escrever minha biografia, né? Ninguém vai ler e tal. Tem que esperar eu ser idoso, assim, aí que tem sentido. Mas ele fala, não, escreve e tal. Aí, a princípio, a ideia era, tá, vamos fazer... Porque eles também... As pessoas que leem meu livro e acham minha história louca não leram as deles. Porque éramos 3, o grupo Entre Amigos, né? Eu, o Ítalo e o Washington. E cada um tinha uma história muito louca.
de vida e tal. E aí a gente falou assim, então eu escrevo as 3. Vamos fazer, ia ser um box com as nossas histórias, né? Uma história, e aí lançar, tipo, primeiro o meu, depois dos outros, né? De eu escrever. E aí era pra ser pequeno, assim, era só, tipo, uns livrinhos de 50 páginas, assim, pra vender nas igrejas onde a gente apresentasse e tal, né? Enfim, mas aí eu botei a mão pra escrever, e aí, assim, como meus processos são todos assim, né? Tipo, beleza, escrever sobre mim. O que eu posso fazer? Caiu alguma coisa bastidores. Aí o que eu posso fazer? Eu fui botando assim, né? Ah, não, essas histórias que são interessantes, isso aqui. Eu listei algumas pessoas pra entrevistar. Enfim, eu passei algumas semanas. Bem profissional, né? Tipo, foi um processo de biográfico mesmo, né? Vou fazer funcionar. Tipo. Beleza, porque eu tava escrevendo um romance especial e agora eu escrevi uma biografia. É diferente. Né? Então, e aí eu também não queria escrever como biografia, assim, tipo, com aquela linguagem na primeira pessoa, falando, eu fui, aconteceu isso, e aí eu lembro que minha mãe me contou. Eu não queria essa linguagem também, eu queria. Porque eu não gosto de ler biografia, então eu falei, pô, porque eu vou escrever uma, eu nem gosto de ler biografia. Aí eu fui tentar achar uma outra linguagem também, né? E tem algumas outras coisas teológicas que eu queria tratar no livro, né? Eu fui vendo assim, tá, mas o livro é nossa história, mas o que é o cerne, assim, da mensagem da nossa história? Aí eu fui pensar a fé ao longo da vida e tal. Aí, enfim, então, assim, foi mais ou menos rápido. Eu peguei 6 meses, fiquei, tipo, primeiro mês só pesquisando, entrevistei um tanto de gente ligada à história, que boa parte da história eu era criança, então eu só tenho uma pouca memória, né? Então fui entrevistar tios, vizinhos, minha mãe, meu irmão e tal. Fiz toda aquela pesquisa, horas e horas de áudio, e aí, podcast nascendo aí. E aí depois fui transcrever isso. Ainda tem esses áudios? Sim, deve ter, não sei. Olha aí. Deve ter algum pendrive lá que eu deixei guardar. Material. Muito rascunho de caderno, enfim. Mas aí eu sentei pra escrever e já escrevi de uma vez, assim, ao longo de uns 6 meses. E eu já fui escrevendo, fazendo projeto gráfico. Aí o Washington, que fazia parte do grupo Entre Amigos... Você mesmo que fez o projeto gráfico? Eu fiz o projeto gráfico. O Washington, que é do grupo Entre Amigos, que eu fazia parte, ele é ilustrador, né? Ele ilustrou tanto Eu Não Perdi Minha Fé quanto o Rosas pelo Caminho. E ele tem ilustrações internas em ambos, né? Então eu já mandei as ideias pro Washington e tal, de desenhar. Enfim, foi mais ou menos rápido, né? E aí eu já fui olhar gráfica, né? Pedir dinheiro emprestado aqui e ali. Tipo, uma pessoa emprestou uma parte, outra pessoa outra parte, outra pessoa outra parte. Aí fui ver o lugar onde lançar, enfim, né? Organizei tudo, assim, também, do lançamento e tal. Então foi meio que isso. E a ideia era, depois que eu lançasse esse, voltar pro livro que eu tinha antes, né? Só que depois eu já tava desmotivado, assim, do outro livro e tal. Não tinha tanta ideia. No mesmo ano que eu lancei o Eu Não Perdi Minha Fé, que foi início de 2017, eu resolvi, beleza, eu vou escrever outro livro agora, mas vai ser ficção. E eu tinha muita ideia guardada, assim. Tenho, né, dezenas de ideias guardadas de possíveis livros. Né? Deve se juntar, dá umas 100. Os fãs piram agora, né? Não, tipo assim, o cara... Tipo, você imaginar... Cadê esse material, Madison? Dezenas de Comentem história. aí, gente. Vamos fazer uma pressão aí. Então, assim, tem todo tipo de história possível, assim, de outras ideias de livros. Aí, enfim, eu já tinha uma ideia guardada desde 2012, que eu vi... Inclusive, vamos acompanhar nas horas aí. Quantas horas, gente? 7. Ah, tá. Nossa, tem que encerrar, né? Quanto tempo de episódio? Já deu 1 hora? Quando o cara, ele não aceita ser entrevistado. O podcast é nosso, vamos ficar aqui até o final. Eu tenho só mais 10 perguntas, pô. Tô só aquecendo. Aí eu tinha ideia guardada pra um livro. Eu já tinha só a ideia, assim, tem um prédio, alguém mora nesse prédio e vê um crime acontecendo numa favela em frente a esse prédio. É isso. E ao longo dos anos eu fui tendo algumas ideias e fui incrementando aquilo, né, e tal. 2012. Chegou em 2017, essa era uma das ideias guardadas. Eu olhei todas as ideias que eu tinha e achei essa mais promissora, assim, de trabalhar, né. Aí, enfim, meu irmão já morava em Salvador, ficava indo muito lá, resolvi contextualizar essa história em Salvador. Fiquei uns 6 meses pesquisando coisas sobre a cidade. Aí eu falei, vou trabalhar facções criminosas. Fui pesquisar sobre facção criminosa, sobre tráfico de drogas, sobre essas coisas todas. E outras coisas que eu queria trabalhar no livro. Tem umas partes mais filosóficas no livro também. Então fui estudar filosofia. Questões de história do Brasil. Aí da história de Salvador em si. Questões sociais de lá. Questões culinária, música, livro... enfim. Foi super interessante na FEFIC, né? Que a gente... Lá, às vezes o Madison ficava no como é que chama? Na mesinha, no stand onde a gente estava.
E aí, às vezes, ele saía, eu tinha que explicar o livro, quando a Ju não tava com a namorada dele. Gente, a Ju é muito melhor em vendas que o Madison. Tipo assim, trilhões de vezes. Ela é muito boa. E aí, às vezes, os dois saíam, eu tinha que ficar lá vendendo. E aí, eu falava, tipo, pra fazer a apresentação que ela me ensinou e tal, e a pessoa ia ler a contracapa. E, tipo, sempre que a pessoa lia, ela ficava, nossa, velho! Tipo assim, sabe? O pessoal realmente ficou. E principalmente quando ele explicava o que significava o céu de Roma Negra, né? Então, assim, eu nem li o livro ainda, mas eu saí de lá super curiosa, porque as pessoas realmente estão empolgadas, né? Não, o título também é o céu, porque o Brian, que é o personagem protagonista, tem um telescópio, ele costuma observar o céu e tal. E isso até o ponto que ele acaba vendo o crime com um telescópio, assim, né? Ele tá no prédio que ele mora e aí ele vira o telescópio pra favela em frente e acaba vendo um assassinato. Que isso. E Roma Negra porque Salvador tem esse título, né? Tem algumas músicas de Caetano e tal que usa esse título. Tem outras pessoas que usam. Porque Salvador é a cidade com a maior população negra fora da África, né? E aí tem um título como se Salvador fosse a capital, né, das religiões africanas e tal, assim como Roma é pro catolicismo, né? Então tem esse título de e é muito conectado, assim, a história de Salvador com a questão dos negros, toda a música de Salvador passa por isso, tem muita raiz africana, a culinária, né, a construção da cidade, né, enfim, tá muito conectado a isso, né? Então esse título, né, é bem forte, assim, ligado à cidade, assim, né? É bastante interessante, dá uma curiosidade quando tu lê o título, né? Sim, o céu de Roma Negra e tal. Enfim, então aí eu fui escrever ele, eu fiquei 2 anos escrevendo, assim, deu 2 anos, deu 2 anos, certinho. E enquanto isso, aí que entra a parte de preocupação de mãe e as minhas ansiedades, porque eu não sou pago pra escrever, né? Enquanto eu tô escrevendo o livro. Não sou pago nem depois que se publica, que dirá pra escrever, né? Que dirá pra escrever. Então, assim, eu fiquei meio, assim, em off e tal, mais focado no livro e tal, sem ganhar, né, trabalhar com todas as coisas. Às vezes fazia umas pausas, assim, de algum tempo e tal, que eu pegava um serviço de design, enfim. E o Rosas pelo Caminho é só uma coletânea de alguns anos, né? Eu não parei para escrever, eu vou escrever ele. Ele une poemas que eu escrevi ao longo de 10 anos. Então, cada ano eu escrevi algumas poesias. Chegou agora na pandemia, foi o período que eu escrevi mais poesias. E aí eu fui reunir o material e fiz um livro, né? Tem muita poesia, até já tem outro livro pronto, assim, de poesia que uma hora eu lanço. Olha aí. Mas foi mais ou menos esse o processo. Tem até a ver com a última pergunta que a gente queria fazer, né? Que é os projetos futuros. Spoilers? Queremos spoilers. Queremos. O que você tem pensado em fazer, assim? Ué, casar. Projetos futuros, casar. Gostamos. O bom é que ele vai casar com a minha melhor amiga, então eu tô tipo... E assim, agora de trabalho, assim, né? Assim, eu tô dedicando muito ao vitral aí, né? Então tem muitos projetos relacionados ao vitral, né? Então a gente quer ver essa comunidade de vitralistas crescer, a gente quer produzir muita coisa para além, né, desse formato que a gente tem feito do podcast, né? Tem muita gente que a gente quer trazer no podcast, mas tem outros formatos que a gente quer fazer também de evento, né? De algumas conversas mais direcionadas de alguns temas, trazer os vitralistas para participar de episódios, né? Inclusive, tem perguntas de vitralistas sobre esse ponto aí. Esse ponto. E vou responder. E de livro, sei lá, tem as poesias guardadas, que talvez eu lance um livro com essas poesias. Tem uma peça de teatro que eu escrevi, inclusive de projetos futuros. Eu vou, em novembro, estar em cartaz com um espetáculo meu chamado Sara Faça as Malas, que eu apresentei em abril. Muito em novembro bom, vai estar de volta. Muito bom. Novembro inteiro aí. Eu tem vários projetos. Vários projetos em relação a teatro, assim, também, né? Tem outras peças escritas, tem outros 2 espetáculos escritos que talvez uma delas saia primeiro como um livro, assim, né? Um livro infanto-juvenil de fantasia. Que eu devo, talvez, preparar para lançar ano que vem e tal. Enfim, o que não falta é ideias, assim, né? Tem um amigo meu que uma vez postou, né? E eu gosto dessa frase, eu adotei, que é muito verbo e pouca verba. Mas vamos chegar lá, chegar lá. Vai vir a verba. Minha avó, sempre que eu conto alguma coisa assim pra ela fala, de hora em hora Deus melhora. Então, Deus vai provendo, né? Então, vitralista, Ana Nascimento, ela já aproveitou, você já falou dos projetos aí que vem, mas ela tem 2 questões aqui interessantes. Primeiro, você deseja responder aí na sua ordem,
Dicas para quem deseja começar um podcast. E a outra é, teremos conferência do Vitral? Olha aí. Rapaz. Então. Teremos. Conferência. Depende do que você chama de conferência. A gente vai fazer um evento do Vitral ainda esse ano. Então aí, vai orando, gente. Pra Deus. Ora aí, gente. Ora aí, as portas, a gente conseguir viabilizar, né? Mas vai ser um evento do Vitral. Para discutir esses assuntos que a gente faz aqui, na ideia é fazer isso presencialmente, né? O pessoal poder participar, se conhecer, interagir, né? Acaba que a nossa cara aparece, assim, né? Mas tem muita gente que acompanha a gente que as pessoas não se conhecem entre si, né? Então é legal propiciar esse encontro, né? Então, ainda esse ano aí vai acontecer algum evento. Ainda esse ano. Está gravado, hein? Ir para um parque, sentar lá na grama e fazer um piquenique. Nem que seja isso, a gente vai fazer. E dicas pra quem começar um podcast? Dicas pra começar um podcast. Não comece. Tô brincando. Assim, primeiro de entender sobre pra que é, né? Porque assim, primeiro, já tem um tanto de podcast, né? O que não falta é podcast. Então, assim, mais um podcast pra entrevistar um tanto de gente, eu não vejo, assim... Isso você não consegue sustentar isso por tanto tempo, porque você não tem uma motivação, né? Qual que é o porquê daquilo? Uhum. Porque se for olhar só pelo podcast em si, você desiste, assim, com o tempo, porque dá trabalho pra caramba e tal. Agora, você tem uma motivação. Qual que é a mensagem? Qual que é o movimento que você quer gerar com aquilo, né? O podcast é uma ferramenta, né? Então, a ferramenta, ela não pode ser o principal, né? Você precisa ver o porquê daquilo, né? Então, primeiro, sobre o que você quer falar, né? Que tipo de pessoas você quer trazer, né? E assim, e podcast você tem que ir aprendendo a conversar, né? De saber ouvir, saber perguntar. Isso é prática, né? Também. E as partes técnicas Não, existe uma logística. Se virar, ver vídeo no YouTube. Primeira experiência aqui com um podcast, exige uma logística boa. Sim. Uma boa logística. Muito tempo pra montar, né? Agora a gente tem um local. Eu falei que era a última pergunta, vai ter mais uma, que agora é oficialmente a última pergunta. Nós prometemos, é a última. Talvez. Você quer fazer, Gil? Uai, aproveitando, né, esse ensejo que você está falando de propósito e uma mensagem específica, se você pudesse concluir, então, os seus projetos, né? Pudesse concluir, então, uma ideia sobre o teatro, a poesia, o podcast, existe uma mensagem central que você carrega e você gostaria de dizer para o público e tá ali no meio da sua mensagem sempre? Profunda essa pergunta. eu acho que ele é mais filósofo para fazer a pergunta, né? Cara, assim, cada coisa tem uma mensagem própria. Tipo, eu tenho 3 livros muito diferentes, então qual que é a mensagem que conecta todos esses livros? Não tem, assim, cada um tá falando de uma coisa muito diferente da outra, né? É mais, e assim, Vitral, a gente fala de vários assuntos, né? Faz teatro, vários assuntos. Então tem várias mensagens, né? Mas não sei, eu acho que algumas coisas que conectam é de cumprir um mandato cultural, assim, de produzir beleza, assim, pro mundo, né? De servir, né? As pessoas, né? De contribuir, né? Gerar uma contribuição, assim, né? Pro mundo, pras pessoas que nos cercam, né? E todas essas coisas se conectam nisso, assim, de produzir uma beleza, né? Cumprir um mandato cultural, cuidar a gente cuida, né? Cumpre esse mandato cultural de várias formas, né? Se eu trago alguém para conversar sobre ecologia, eu tô fazendo isso. Se eu converso com alguém que escreve poesia, né? Também faz isso. Eu vou e produzo uma peça de teatro que as pessoas vão lá e vão se divertir, né? Ou se tem uma mensagem, uma pregação do evangelho. Enfim, a gente está cumprindo um mandato cultural mais geral e no meio disso também a pregação do evangelho no meio dessas coisas, né? Enfim, então assim, talvez todas as coisas que eu faço se conectem nesse sentido e também de promover a unidade, assim, né? De trazer mais pessoas, né? Eu não quero ter só os meus livros, eu quero ver a FEFIC, ver ter 40, 50 autores ali, né? Ver 100 autores, né? Não quero ter só meu teatro, eu quero pegar o catálogo de teatros, de peças de teatro em BH e eu ver lá, fulano vai estar aqui, tal dia, fulano, toda gente que eu conheço ali, que está fazendo uma coisa boa, apresentando, assim, né? E hoje a gente tem poucos, né? Então, eu acho que isso conecta tudo que eu faço, né? Lembra muito o começo, trazer esse movimento. O começo da nossa conversa, sim, que foi ele falando que ele já tinha essa vontade de unir, de chegar com a galera,
juntar contribuir. As coisas, né? Mas que legal, né? Que legal. A gente teve esse papo. Privilégio. Que eu falo que sempre eu escuto sempre, né? O Vitral, desde o primeiro episódio, eu ficava, gente, mas os meninos nunca contam a história deles. Quem eles são? Porque, assim, o Madison eu já sabia um pouco, né? O Bruno a gente vai entrevistar logo após. Mas do Madison eu já sabia um pouco, mas não tinha ouvido, assim, de você contando a sua história. E isso é importante. Né, principalmente pra gente que é vitralista, se você não é um vitralista. Seja vitralista. É muito legal conhecer e ver vocês fazendo esse projeto acontecer, né? Sim. É isso, gente. A gente tem que finalizar o podcast. Obrigado. Vamos finalizar então o podcast. Muito obrigado pela oportunidade aí. Madison, Bruno... Vicky, muito legal conhecer você. Primeiro, gente, tá tudo acontecendo de primeira aqui, ó. Muito interessante a experiência. Muito obrigado pela essa experiência, gente. Muito legal. Muito bom. E bom, né? Segue a gente aí nas redes sociais, né? Porque importante. Se torne um vitralista. Lopes Vitral Podcast. Outros episódios do Vitral Podcast. Escute. Você vai... Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso. É isso, valeu. Gente. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Câmera do meio. Tchauzinho. Tchauzinho.